Bom dia. Números 21, aliás 25, é um capítulo pesado, trágico, triste. Vou ler o 1 e o 2. O contexto aqui é que Balaão e o rei Balaque se separaram, cada um para o seu lugar, como vimos. Mas antes de voltar para a terra, como nós vamos ver lá em Números 31, ainda à frente, antes de voltar para a sua terra, Balaão deixou um veneno lá com o povo de Israel. Nós vamos ver depois. O que nós vamos ver aqui é o resultado daquele veneno que Balaão deixou. Versículos 1 e 2. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, como o autor do texto que eu li, que está sempre mostrando brilhos espetaculares da Tua graça, de fidelidade de pessoas, e ao mesmo tempo a escuridão do pecado de outras pessoas, e às vezes das mesmas pessoas, mas mostrando com isso a Tua graça e a propensão do homem ao pecado, mesmo nós crentes. Que saibamos conviver com isto e aprender lições disto e nunca nos conformarmos com isso, lutando para que a Tua graça seja muito mais visível nas nossas vidas do que a nossa propensão ao pecado. Abençoa-nos nesta pregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Israel habita por um tempo a leste do Jordão, não sabemos por que eles não entraram logo na terra prometida. Enquanto isso, eles foram atraídos pelas mulheres moabitas e midianitas, tudo indica que esses dois povos estavam misturados. Passaram a pecar gravemente, então, os israelitas, de duas maneiras: idolatria a Baal e imoralidade, que inclusive era muito associada com a própria idolatria a Baal, com os ritos pagãos e ritos de fertilidade que eles tinham, prostitutas cultuais, tudo isto. Era muito ligado, então, o paganismo com imoralidade sexual. A atração que essas mulheres fizeram sobre os israelitas não foi ao acaso, mas uma estratégia, como eu falei, seguindo o conselho de Balaão, como vamos ver depois. Ele não conseguiu amaldiçoar Israel como queria. Vocês estão doutores disso depois de várias pregações mostrando exatamente isto. Ele não queria, mas ele concebeu um plano miseravelmente inteligente e maligno. Se Israel não podia ser amaldiçoado por uma profecia e nem combatido à força, que fosse então atacado de uma forma sutil. E apelou para o sexo e para a idolatria, uma tendência, inclusive, fortíssima do homem natural, que é a idolatria e o sexo. Aliás, o sexo podemos dizer que não é do homem natural, mas qualquer homem, fiéis a Deus, os não fiéis, os salvos, não salvos e tudo, mas com o homem natural, obviamente, ele vai tender a dar vazão aos seus instintos quando eles se tornam pecaminosos. O instinto em si não é pecaminoso, mas a vazão que se dá aos instintos é que se torna o pecado. Então, era um pulo para que esse instinto transbordasse aí realmente na prática da imoralidade com as mulheres moabitas. Então, na adoração a Baal, Peor, Baal é o nome desse deus pagão, e Peor é o nome do local,
Então, esse nome Baal Peor junta as duas coisas, e como eu já falei, eles incluíam ritos de fertilidade com imoralidade. O plano funcionou muito bem, muito bem. Infelizmente, o plano funcionou muito bem, o plano de Balaão. Não é difícil imaginar Satanás por trás, com grande inteligência, perversidade e sutileza nisso tudo. E fica uma lição para nós já aqui. Esse grande inimigo continua vivo, atuante. Balaão morreu. Ela morreu naquela época mesmo, mataram Balaão. Os israelitas mataram Balaão, como nós vamos ver. E mesmo que não tivessem feito assim, já teria morrido há muito tempo, obviamente. Morreram todos ali. Mas Satanás continua vivo, atuante. Como os anjos, de uma maneira geral, são eternos. Todo ser humano, inclusive, é eterno. Os planos de Satanás não são diferentes dos da época. Além dele continuar vivo, ele continua, ainda hoje, muito dedicado a combater da maneira que pode as coisas que Deus valoriza. Hoje, ele se volta contra Israel, claro, tem todos os motivos e a intenção de atrapalhar Israel no que ele puder, e contra a igreja, de uma maneira mais imediata. Israel está num processo de, um dia, esperamos que breve, se mostrar fiel a Cristo, quando receber Cristo e tudo. Mas a igreja é absolutamente atuante, ela é a agência divina em operação no mundo, o conjunto de igrejas locais. E ele, então, ataca impiedosamente a igreja. Quando não pode de uma forma aberta, no caso de perseguição do governo, das autoridades e tudo mais, ou de uma divisão na própria igreja. Quando você vê a igreja dividida, se dividindo com brigas e problemas e tal, um monte de crentes saindo para fazer outra igreja, pode ter certeza, Satanás entrou ali e está fortemente atuando naquela igreja, naquela fase, pelo menos. A igreja não se divide num clima realmente de dissensão. A igreja pode se dividir de uma maneira muito gostosa, como às vezes acontece, de não ter lugar para um certo local. A igreja concorda que um grupo saia para fundar uma congregação, para poder se multiplicar. É completamente diferente, é claro. Estou falando de divisão na base da discordância e de brigas e coisas assim. Quando Satanás não consegue que a igreja seja perseguida, ou se divida, ou chega ao ponto de se dividir, ele ataca na forma de pecados dentro da igreja, fofocas, politicagem, partidarismo e mil formas, desarmonia, mil formas que ele tem de, aparentemente, aquela igreja está bem por fora, mas dentro está bastante contaminada. Aí onde os líderes, especialmente, devem estar muito atentos, é onde entra a doutrina bíblica da disciplina eclesiástica, exatamente para tirar do meio o fermento, o veneno do pecado cometido de uma maneira repetitiva e não arrependida. E não só dos líderes, claro, mas cada membro da igreja deve estar muito atenta pela saúde espiritual da sua própria igreja. Versículo 3, juntando-se Israel a Baal Peor, ou seja, se juntou à adoração, à idolatria do Deus Baal Peor, do Deus pagão, né? A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre.
e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Aqui há alguns problemas de tradução, de palavras originais, não é tão claro como parece ser, mas o fato é que Deus manda que enforque. Alguns até acham que não é enforcar, é matar de outra maneira, apedrejar e depois levantar, colocando num muro e expor, como algumas vezes faziam isto, na época, não só naquela época, mas até alguns séculos atrás. Então, há uma certa discussão sobre esta forma de matar, mas já é a forma que Deus mandou matar, mandou, e há uma certa discussão sobre a quantidade de pessoas, ou quem ele mandou matar. Alguns acham que Moisés, eu não quero concordar com isso bem, Moisés, embora não seja um erudito no hebraico, mas que Moisés diminuiu o tamanho da ordem de Deus. Deus mandou matar os cabeças de Israel e Moisés mandou matar apenas os chefes das tribos, o que seria um número muito menor. Não sei. Talvez o mais provável é que esses dois versículos se refiram às mesmas pessoas. Quando Deus disse: toma os cabeças do povo e enforca-os. Então Moisés disse ao juiz: cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Então, aparentemente, não são as mesmas pessoas, mas talvez sejam, não sabemos exatamente. Eu gosto sempre que vocês sabem de deixar tudo muito claro, mas o fato é que isso não altera coisa nenhuma, de fato, o que aconteceu. Deus se irou ardentemente contra aquilo e mandou Moisés providenciar para que muitos líderes morressem, provavelmente enforcados. Nós não sabemos se eles obedeceram de imediato a ordem de Moisés, que vinha a ordem de Deus, ou se eles estavam no processo quando ocorreu uma coisa interessante e muito chocante, que eu vou já ler. Mas antes, deixe-me comentar que nos últimos 40 anos, vocês sabem, que haviam morrido lá em Israel todos os homens de quantos anos para cima? 20 anos para cima, todos, menos 2, Josué e Caleb, lembram? Todos. Então, aqui era uma geração nova. E é triste ver uma geração nova, todo mundo, todos os homens que estavam lá, e que em massa praticaram esse pecado, ou pecados que nós já estamos comentando aqui, eram novinhos, quando ocorreu 40 anos atrás, tudo aquilo da adoração ao bezerro, e a lei, a entrega da lei, e tudo mais. Eu tinha no máximo 19 anos, não tinham 20, e crianças e tudo. Então, na época, é triste ver essa geração sem Deus e idólatra. E assim é o pecado de geração a geração. A tendência do homem natural é continuar longe de Deus, fazendo o que não agrada a Deus. Só pela misericórdia do Espírito Santo, alguns são atraídos e são salvos. É muito interessante, eu gosto de ler muito, como eu vejo crentes, biografias de crentes, histórias da igreja cristã e tudo, é impressionante como um crente lá do século V, 400 e pouco depois de Cristo. Aí vem outro de 1000 depois de Cristo. Aí vem outro de 1500. Aí vem outro de 1700. Todos, sem exceção, dizem um ponto em comum. Está piorando. Está piorando. Isso não era como na minha época, eu era menor, mais novo. O mundo está degenerando. Não pode durar muito tempo isso. Isso não tem mais jeito. Está uma coisa horrível. E pode ser na Inglaterra, pode ser na Alemanha, pode ser onde for. A Inglaterra está perdida, completamente condenada. Isso, líderes cristãos dizendo século após século, americanos depois, e tudo. É impressionante como
é repetitivo, a lição é clara. Ela é cíclica, ela não para, ela é contínua. Acho que não é nem bem cíclica, ela é contínua. A produção de pecado está lá o tempo todo. O tempo todo. E eu acho que quanto mais a população aumenta, maior o número de pecadores. Então, e maiores os efeitos, e mais altos soam os pecados, as tendências ruins. E hoje nem se fala. Quando alguém pode estar pensando uma coisa no Japão, nós estamos sabendo aqui por causa de uma tecla. Então, fica tudo muito mais avultado. Mas é bom nós sabermos que é assim, e entender, e não ficarmos decepcionados demais, tristes, sim, mas não desanimados e achando que está tudo perdido. Essa geração, as igrejas de hoje em dia, pois pensavam da mesma forma séculos atrás. Isso é bom para sabermos que essa é a realidade. E, repito, tem um aspecto em que realmente nós diferimos dos passados, nossos antepassados, é que a quantidade de gente aumentou muito no mundo. Então, a quantidade de salvos, a quantidade de igrejas boas, a quantidade de igrejas ruins, a quantidade de quem se diz cristão sem ser, tudo aumentou, fica muito, muito maior e mais complexo. Isso é diferente, obviamente. Mas o pecado, a pecaminosidade do ser humano ainda é a mesma. A mesma. Isso é bom para nós valorizarmos a graça de Deus. Paulo disse que era o que ele era pela graça de Deus. Você se considera um crente fiel? Amém. Amém. E se você se considera, muito provavelmente é mesmo. Tem uma vida séria, faz parte de uma igreja séria, e talvez você seja um crente fiel. Mas saiba que é pela graça de Deus que você é fiel. E veja, para que você que pensa que está em pé, não caia. E se pensa não quer dizer que você está pensando errado, que você não está em pé. Não, você pode estar em pé mesmo. Você se considera em pé, ótimo. Alguns podem se considerar erroneamente em pé. São fracos, não tem motivo nenhum para se considerar em pé. Mas outros estão em pé mesmo. Estão firmes na fé, lutando, batalhando, pecando, se arrependendo, confessando e levantando de novo. Sim, é a nossa vida. Mas existem os crentes fiéis, e graças a Deus por eles. Mas nunca se ache um fiel por conta própria, e que você anda já pela inércia. Não é. A sua tendência é pecar. E é uma luta, ao mesmo tempo que tem outra tendência, que é agradar a Deus, a luta, que Paulo tanto fala. Então, nunca esqueça esses aspectos da sua absoluta dependência da graça de Deus. Você, hoje. Versículos 6 e 9. A 9. Eu disse que uma coisa interessante e chocante aconteceu. Foi isso aqui. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a tenda da congregação dos filhos de Israel, enquanto ele chorava diante da tenda da congregação. Olha o timing. Vendo isso, Finéas, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil. Imagine o clima, uma praga consumindo milhares de israelitas, o povo chorando na frente da tenda da congregação, obviamente por causa dos mortos por esta praga, e talvez por mortos já de parentes líderes que estavam sendo mortos por ordem de Moisés. Não sabemos, o texto não deixa claro, se Moisés começou a executar esta pena de morte que Deus tinha decretado. O fato é que todos sabiam que estavam enfrentando o sofrimento por
punição de Deus, porque Deus já tinha dito a Moisés do seu dissabor, da sua ira, já tinha determinado a execução dos líderes responsáveis. Nesse ambiente, um israelita teve o atrevimento de levar uma mulher midianita para dentro da própria tenda, bem no meio do arraial, aos olhos do próprio Moisés. O sacerdote Finés não aguentou mais o tamanho do descaramento, do desprezo deste homem por tudo o que estava acontecendo. Começando com o próprio Deus e as suas leis e seus mandamentos, mas com a própria situação do seu povo ali, sofrendo de praga, de morte, de tudo, e Deus declarando-se irado contra o povo, uma situação absolutamente terrível, e o homem vai farrear. Leva uma mulher para dentro da sua tenda midianita, uma estrangeira. Então, o sacerdote Finés não aguentou mais. Tomou a lança, entrou na tenda e matou os dois, atravessando-os, como diz, pelo ventre com uma lança. Tudo indica que durante o ato sexual, não está explícito, mas a forma de dizer, e parece que com um golpe só, atravessou os dois. Não é muito difícil imaginar o que estava acontecendo. Imediatamente a praga cessou. Saldo, 24.000 mortos. Às vezes nós prestamos mais atenção ao sofrimento em si do que à causa dela. Choramos, lamentamos, oramos, esperneamos, e a causa lá intacta. Você tem sofrido perdas na sua vida, problemas de toda ordem, tem chorado por isso, muito natural, sofrido com isto, muito natural, mas você tem meditado, por que eu estou sofrendo? Eu não estou dizendo que a resposta está bem aos seus olhos e que basta você meditar um pouco que vai ficar tudo muito claro. Inclusive, pelo pecado tal, você está sofrendo tantos por cento da sua dor, e pelo pecado tal isso, então não é nem por pecado, é por aquilo, é por uma provação sem pecado. Não é assim simples, eu sei que não é. Mas também não significa que não tem nada a ver com reflexão nossa, porque nós não temos os detalhes, mas muitas vezes nós podemos, sim, talvez até surpresos, perceber, foi só meditar um pouco, e eu estou vendo tanto desacerto na minha vida, sendo um crente, eu estou vendo tudo tão torto aqui, eu não estou admirado porque eu estou sofrendo? Pode ser que você chegue a uma conclusão dessa. Está tão distraído com o sofrimento em si, ou com as dores, ou com os sofrimentos psicológicos, ou sei lá de que natureza, ou dos dois, tão distraído com aquilo que não para. Espera aí um minutinho, está demais isso aqui. Eu vou conversar com Deus. Eu vou averiguar com Deus e ao mesmo tempo olhar para o meu coração, para ver o que sai disto. Ver o que sai disto. Repito, isso não é uma fórmula, para daí Deus vai lhe revelar tudo, todos os critérios que Ele tem adotado ao longo da sua vida e que tem causado esses sofrimentos que estão lhe incomodando tanto. Não. Mas que pode ser que um pensamento desse, uma fase dessa sua meditativa, pode dizer, eu tenho que melhorar isso na minha vida, está evidente a maneira que eu estou tratando minha mulher, ou meu marido, ou nós dois com nossos filhos, ou eu no emprego, ou eu na igreja, ou eu nos meus dons, não sei, isso aqui não está bom não. Agora, se isso é a causa direta, e Deus colocaria na lista
do motivo dos meus sofrimentos? Não sei, mas não precisa eu saber para concluir que eu tenho que corrigir isso. Pode até que seja. E espero que o único motivo para você corrigir não seja para parar de sofrer, no caso de ser responsável aquele pecado pelo seu sofrimento. Espero que a supressão desse pecado seja por amor a Deus, por zelo, mas, sei lá, se não for, que pelo menos seja porque você descobriu, ao examinar o sofrimento, e descobriu que isso aqui precisa ser corrigido na sua vida. Mas se eu soubesse que isso não tem nada a ver com o meu sofrimento, não sei se eu ia muito atrás disso, não. Agora doeu. Agora doeu. A possibilidade de um crente pensar que só vale a pena lutar contra um pecado, se souber que esse pecado está causando um sofrimento direto. 9h no gabinete está bom? Terça-feira? 9 às 12, não, 1h30 está bom, que eu nunca passo de 1h30 numa conversa, porque fica muito densa e eu reparto. Mas, gente, eu acho que não passa na sua cabeça, né? Você tratar de lutar contra um pecado porque você está sofrendo. Não. Que seja um dos motivos, e que esse sofrimento tenha lhe levado a enxergar, vai. Mas peça a Deus mais amor a Ele, mais sensibilidade espiritual. Seja como for. Às vezes, repetindo então o que eu estava dizendo, estamos ali chorando, lamentando por um sofrimento, e a causa desse sofrimento intacta. Pode acontecer. E que sofrimentos, que pecados não confessados, não corrigidos, causam sofrimentos? Que causam. Nós sabemos que sim. Agora, o percentual, a forma, o tempo em que Deus começa a agir por causa daquele pecado, não temos informações. Mas que causam pecados. E às vezes a gente não está muito preocupado com a causa, mas então, é o que aconteceu. Os israelitas choravam em frente à tenda, chorando. Bem ali, um homem adulterando, dentro da tenda dele ali, bem ali. Todo mundo viu ele entrar lá com a mulher. O pessoal chorando aqui, lamentando aqui. Foi onde Finéias não aguentou essa situação, não suportou mais. Ensinou uma grande lição. Elimine o pecado. E ele eliminou de uma forma brutal, sanguinolenta. Matou os dois. Parece que de um golpe só. E Deus retirou o problema imediatamente. Repito, não quer dizer que vai ser sempre assim. Deus tem os propósitos dele. E se um certo pecado que você conseguiu eliminar, se ele estava sendo responsável pelo seu sofrimento, se Deus vai eliminar aquele sofrimento um dia depois, uma semana, um ano, eu não sei os tempos de Deus. Mas não interfere no que nós estamos colocando aqui. E pode ser que Deus faça cessar imediatamente, sim. E você ficar surpreso, como é que não corrigi isso antes? Então, se você está sofrendo há algum tempo e consegue identificar um certo tipo de pecado, ou mais de um, providencie a eliminação imediata e total dele, o quanto você puder. É um assunto complexo, não se elimina muitas vezes, às vezes sim, pode-se eliminar um pecado, rapidamente, e às vezes é mais complicado. Seja como for, providencie, lute, busque, peça a Deus ajuda, o resultado poderá ser surpreendente em termos de cancelamento e sofrimento, poderá ser, e com certeza será absolutamente lucrativo espiritualmente para você, isso vai lhe aproximar do seu Deus. Versículos 10 a 13. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel,
pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Eu já quero encerrar e vou comentar pouco, mas é impressionante a reação de Deus ao gesto fortíssimo, brutal de Finéias. Deus gostou demais. Eu não vou dizer assim, Deus adorou, porque é um termo que eu não vou usar para o próprio Deus, obviamente. Deus gostou demais. E ele disse, esse homem fez o que eu faria. Esse homem teve o meu zelo, a raiva que eu estava tendo daquilo ali, a minha ira, ele teve também, ele sentiu por mim. É quase como dizendo, ele me representou ali dentro daquela tenda. Vivas para ele. Aprovação para Finéias. Se nós fôssemos ler a Bíblia, como muitos fazem, fora do contexto, não é por isso que eu digo que o Deus do Velho Testamento eu não quero nem saber. Eu gosto de Jesus Cristo de novo. Bonzinho danado. Bonzinho. Amor, tudo é amor. Dá um rosto, oferece o outro. Aquele Deus de lá, não. Nem pensar. Olha, isso é de uma desinformação e de uma falta de conhecimento das Escrituras enorme. Enorme, enorme. É o mesmo Deus, Cristo é Deus. Eu não vou explicar por que vai ser vou extravasar tudo aqui. Mas não pense assim. Tudo bem, a forma de Deus tratar, às vezes muda, à medida que avança o tempo. É um pouquinho complexo explicar isso. Mas Cristo estava lá, presente. O Deus que aprovou Finéias é o nosso Deus hoje. O Deus Espírito Santo que habita em nós é o mesmo Deus que estava lá, o Deus triuno, é o mesmo Deus. Procure entender os conceitos, pelo menos. Deus odeia o pecado, especialmente o pecado aberto, indiscriminado, o pecado atrevido, desrespeitoso, odeia. E faz parte do caráter de Deus louvar os que lhe são fiéis. Ele deu um prêmio para Finéias, não sabemos exatamente no que isso constitui, alguns acham que sempre o sumo sacerdote dali em diante seria da família de Finéias, não vou entrar nesses detalhes, mas Deus faz justiça com os seus fiéis. Quando você se sentir muito injustiçado neste mundo, muito incompreendido, que é comum nós nos sentirmos assim às vezes, se lembre que Deus já fez justiça em você, através da sua fé, com que Ele lhe identificou com Jesus Cristo, então Ele já fez justiça em você. Mas o aspecto de compensação, essa justiça que nós entendemos bem, de lhe galardoar pelas suas fidelidades, esse tempo ainda pode chegar mais. Muitos crentes fiéis aqui neste mundo sofrem bastante, e alguns quase que só isso. Então, esses esperam mais um dia que Deus vai fará justiça com eles, e justiça no sentido de castigar os infiéis e tal. Mas esse tempo, se não tem chegado muito na sua vida, nesse aspecto, aguarde, porque Deus vai lhe fazer justiça de uma maneira plena e total. Tudo o que você fez que o agradou vai ser reconhecido alto e bom som. Versículos 14 e 15. Deus nomeia o nome da mulher e do adúltero. Não vou ler. Minha observação é que, do jeito que Deus quis honrar Finéias, ele resolveu desonrar o casal pecaminoso, o pecador, listando para sempre os nomes deles. O nome do israelita era Zinri e o nome da mulher era Cosbi. E se está na Bíblia, eu quis ler para poder desonrá-los, como Deus entendo que quis desonrá-los, colocando o nome deles na Bíblia.
versículo 16 a 18, encerrando, disse mais o Senhor a Moisés: afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram, no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Então, mesmo tendo castigado exemplarmente Israel pelo próprio pecado, Deus fez questão de punir os midianitas, que foram canal para o pecado dos israelitas. Eles atraíram o povo de Israel ao pecado, pois vão pagar caro também. Os dois. Israel já tinha pago aqui, mas os midianitas iriam ainda ser alvo da ira de Deus através dos próprios israelitas, e Deus então autorizou os israelitas a se vingarem dos midianitas pelo sofrimento que eles, midianitas, causaram a Israel. Quem faz tropeçar o Filho de Deus paga caro, mesmo que seja um outro filho de Deus. Porque o fato de ser um crente que causou um outro crente a tropeçar não diminuiu o tamanho do amor e do zelo de Deus por este crente que tropeçou e que Deus disciplinou, tratou como deveria, mas Deus vai olhar e dizer: alguém levou esse meu filho a pecar? Nesse caso aqui, foi resultado da armadilha ou do plano de alguém, ou da contribuição de alguém para este meu filho pecar aqui, eu vou tratar com ele. Sim, mas esse aqui não vai ficar ileso, não. Pode ser um outro crente. Tenha muito cuidado com as consequências das suas ações sobre irmãos em Cristo. O que você fala, a maneira como você procede como um crente, seu envolvimento nas coisas de Deus, seu casamento, seu comportamento profissional, no emprego ou na empresa, onde for, seu testemunho. Preste bem atenção se isso vai fazer tropeçar um outro crente, porque você vai ser cobrado por Deus. Que Deus nos dê esse temor a Ele, e que entre as nossas orações esteja sempre: Senhor, que eu sirva para exatamente o contrário, não para pedra de tropeço, não para esfriar meus irmãos em Cristo, não para desanimá-los, muito pelo contrário, que eu sirva para ajudá-los, para animá-los, para ensinar o que é correto, e mesmo que não seja um ensino direto, para o meu comportamento, minha vida seja uma aula de cristianismo, para honrar o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ver as belezas de uma passagem dessa, juntamente com a negritude do pecado, ou dos pecados envolvidos, mas esse contraste, como comentei no início, nos ajuda para que cada vez mais fujamos do pecado e sejamos um canal para que Tu faças brilhar a luz de Cristo através de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.